Enquanto você ouve estas palavras, algo extraordinário está acontecendo. Não estamos falando de promessas, de planos para daqui a 20 anos, de relatórios empoeirados em Brasília. Estamos falando de uma transformação que já mudou o equilíbrio de poder no planeta. E o mais surpreendente, a maioria das pessoas ainda não percebeu. Meu nome é Marcelo Rocha e hoje vamos conversar sobre algo que deveria estar em todas as manchetes, mas que muitos preferem ignorar. O Brasil acabou de ultrapassar a marca de 2,5 trilhões de dólares em PIB. Para quem não acompanha a economia de perto, isso pode parecer apenas um número, mas vou ser direto com vocês. Isso é muito mais do que estatística. É a prova de que as regras do jogo mudaram, e mudaram para sempre. Vamos começar do começo. Há menos de uma década, nossa economia girava em torno de 1,2 trilhões de dólares. Passamos por crises, impeachment, pandemia, instabilidade política que parecia não ter fim. Economistas internacionais apostavam na nossa estagnação. As revistas estrangeiras escreviam artigos prevendo décadas perdidas. Wall Street olhava para o Brasil como um mercado arriscado demais, volátil demais, complicado demais. E então algo aconteceu. Não foi mágica, não foi sorte. Foi a combinação de fatores que muitos subestimaram durante anos. Enquanto o mundo desenvolvido continuava preso em suas velhas estruturas, em suas velhas certezas, o Brasil silenciosamente construía algo diferente. Algo que hoje se revela como a maior vantagem competitiva que um país pode ter no século XXI. Deixa eu explicar de forma bem clara. Quando falamos de energia, não estamos falando apenas de eletricidade para acender a luz de casa. Estamos falando do coração de qualquer economia moderna. Sem energia barata e abundante, não há indústria, não há tecnologia, não há crescimento. É simples assim. E é exatamente aqui que o Brasil virou o jogo. Neste momento, 90% da eletricidade que alimenta este país vem de fontes renováveis. 90%. Enquanto a Europa está desesperada tentando sobreviver sem o gás russo barato, enquanto os Estados Unidos gastam bilhões em subsídios tentando reerguer indústrias que foram para a China há décadas, o Brasil já resolveu esse problema. Hidrelétricas, energia eólica, solar, biomassa. Tudo funcionando agora, não em 2050. Agora pensa comigo. Você é o dono de uma fábrica de automóveis. Você pode construir sua planta na Alemanha, pagando energia caríssima, enfrentando burocracias intermináveis, lidando com regulamentações ambientais que mudam a cada governo. Ou você pode vir para o Brasil, onde a energia é mais barata, mais limpa, e onde seu produto automaticamente ganha o selo verde que abre as portas do mercado global. Qual você escolheria? A resposta é óbvia. E é exatamente por isso que o capital está migrando. Não é ideologia, é matemática pura. As grandes corporações não fazem caridade, elas seguem o lucro, e o lucro hoje aponta para o sul. Mas tem mais, muito mais. Durante décadas nos disseram que os países desenvolvidos eram o porto seguro do investimento. Estabilidade, instituições sólidas, democracia consolidada. Tudo isso era verdade. Era. Mas olha só o que está acontecendo agora. Os Estados Unidos têm déficits orçamentários que chegam a centenas de bilhões de dólares. A Europa está fragmentada, paralisada por crises migratórias e energéticas. O Reino Unido ainda tenta entender o que fazer depois do Brexit. Enquanto isso, o Brasil está construindo infraestrutura conectando o Atlântico ao Pacífico, portos modernos, rodovias, ferrovias. Não estamos falando de projetos no papel. Estamos falando de obras acontecendo agora, conectando o maior mercado consumidor do Hemisfério Sul. E aqui entra um ponto que muita gente não percebe. O Brasil não é apenas grande em território. Somos a despensa do mundo. Soja, carne, café, milho, algodão. Em um mundo cada vez mais instável, onde guerras podem cortar cadeias de suprimento da noite para o dia, controlar a produção de alimentos dá mais poder do que controlar redes sociais ou aplicativos de celular. Comida é poder real. E nós temos esse poder. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o que aconteceu? Pânico nos mercados de grãos. Países inteiros entraram em crise porque dependiam do trigo ucraniano. E quem entrou para preencher esse vazio? Brasil. Quando secas atingem outras regiões produtoras, quem estabiliza os preços globais?
Brasil. Essa é uma influência geopolítica que não aparece nos noticiários, mas que ministros de economia do mundo todo conhecem muito bem. Agora vamos falar de algo que ainda está fora do radar da maioria das pessoas, mas que nos próximos anos vai se tornar tão importante quanto o petróleo foi no século XX. Lítio, terras raras, grafite, nióbio. Esses nomes podem não dizer muito para quem não trabalha com tecnologia, mas são eles que fazem seu celular funcionar. São eles que permitem que carros elétricos rodem. São eles que viabilizam painéis solares, turbinas eólicas, toda a infraestrutura da economia verde. O Brasil se tornou um dos maiores players mundiais nesses mercados. Sem os recursos brasileiros, não sai um Tesla da fábrica no Texas. Não se monta um iPhone na China. Não se constrói uma turbina eólica na Dinamarca. E diferente do petróleo, que está concentrado em poucas regiões do planeta, esses minerais estratégicos estão espalhados de forma muito mais diversificada. E o Brasil tem quantidades imensas deles. Isso muda tudo. Nos últimos 50 anos, quem controlava o petróleo controlava o mundo. Países do Golfo Pérsico ditavam preços, influenciavam política externa, financiavam o que quisessem. Agora, na era da transição energética, quem controla lítio, grafite e terras raras tem esse poder. E nós estamos nesse grupo seleto. A ironia de tudo isso é deliciosa. Sabe todas aquelas sanções, barreiras comerciais, tentativas de isolar economias rivais que vimos nos últimos anos? Toda aquela retórica sobre desacoplamento? Acabou criando exatamente o oposto do que pretendiam. Ao tentar fragmentar o comércio global, ao tentar forçar países a escolher lados, as potências tradicionais abriram espaço. E o Brasil, com sua diplomacia pragmática, com sua capacidade histórica de conversar com todo mundo, preencheu esse espaço com precisão cirúrgica. Hoje o Brasil exporta para a China, para os Estados Unidos, para a Europa, para a África, para o Oriente Médio. Não escolhemos lados, escolhemos negócios. E isso, acreditem, é a posição mais poderosa que se pode ter em um mundo multipolar. Tem gente que ainda vê o Brasil com os olhos do passado, país do futebol, do carnaval, das praias bonitas. Tudo isso é verdade, claro, faz parte da nossa identidade. Mas reduzir o Brasil a isso em 2026 é como olhar para a China e ver apenas pagodes e arroz. É não entender nada do que está acontecendo. Hoje somos a 8ª maior economia do planeta. Em alguns rankings, dependendo da metodologia, já aparecemos em 7º. E a trajetória é clara. Não estamos estagnados, estamos acelerando. Enquanto economias desenvolvidas crescem 1-2% ao ano quando crescem, nós estamos em outro patamar. O capital percebeu isso antes dos políticos. O dinheiro sempre é mais esperto que os discursos. Agora vamos ao que realmente interessa. O que vem pela frente? Para onde isso tudo está indo? Porque números do passado são interessantes, mas o futuro é o que define investimentos, carreiras, oportunidades. Até 2030, e eu vou ser conservador nessa projeção, o Brasil tem tudo para ultrapassar os 3 trilhões de dólares em PIB. Pode parecer otimista, mas olha os fundamentos. A infraestrutura energética já está pronta. Os recursos naturais não vão desaparecer. As cadeias globais de suprimento estão se reorganizando e todas as rotas apontam para cá. Mais importante, a demografia está ao nosso favor. Enquanto Europa e Japão envelhecem rapidamente, enquanto a China enfrenta uma crise demográfica sem precedentes por causa da política do filho único, o Brasil ainda tem uma população jovem, economicamente ativa, pronta para produzir e consumir. Isso não é detalhe, é vantagem estrutural gigantesca. Mas não vamos romantizar. O caminho não é automático. Temos desafios enormes. A educação ainda precisa de reformas profundas. A burocracia continua sendo um pesadelo para quem quer empreender. A infraestrutura, apesar dos avanços, ainda está longe do ideal. Corrupção segue sendo um câncer que corrói instituições. A diferença é que agora temos algo que não tínhamos antes: margem de manobra. Com a economia crescendo, com investimentos chegando, temos recursos para atacar esses problemas. Não é questão de capacidade, é questão de vontade política. E aqui é onde a sociedade precisa pressionar, porque desperdiçar essa janela de oportunidade seria crime histórico. Nos próximos 5 anos, vamos ver a consolidação de algo que já está em movimento. O Brasil como hub logístico do Hemisfério Sul.
Já temos acordos comerciais com praticamente todos os blocos relevantes. Nossa moeda, apesar da volatilidade, está entre as mais negociadas do mundo emergente. Nossas empresas estão se expandindo para a África, América Latina, até a Ásia. O agronegócio vai continuar sendo o pilar fundamental, mas com um diferencial. Vamos subir na cadeia de valor. Não vamos exportar só grão. Vamos exportar tecnologia agrícola, máquinas, conhecimento. O Brasil já desenvolveu sistemas de agricultura tropical que nenhum outro país domina. Isso é propriedade intelectual valiosa. A indústria vai renascer, mas não vai ser a mesma indústria do século XX. Vai ser indústria focada em energia limpa, em processamento de minerais estratégicos, em biotecnologia. Áreas onde temos vantagens naturais e onde o mundo vai precisar de nós. O setor de serviços, especialmente tecnologia, tem potencial explosivo. Temos mão de obra qualificada, criativa, que custa a fração do que custa nos Estados Unidos ou Europa. Empresas brasileiras de tecnologia já estão exportando soluções para o mundo. E isso é só o começo. Turismo é outro setor subestimado. Com a classe média global crescendo, especialmente na Ásia, e com o Brasil oferecendo experiências únicas, biodiversidade incomparável, cultura vibrante, as possibilidades são imensas. Não estamos falando de turismo de massa predatório. Estamos falando de turismo sustentável, de alto valor agregado. Mas tem um aspecto que vai além da economia. Tem a ver com autoestima nacional. Durante décadas, muitos brasileiros foram ensinados a ter vergonha do próprio país. Corrupção, violência, desigualdade. Tudo isso existe, é real, não podemos negar. Mas não é a história completa, nunca foi. O Brasil está provando que é possível fazer diferente. Que é possível crescer sem destruir o meio ambiente, que é possível ser potência sem ser imperialista, que é possível ter uma economia pujante mantendo redes de proteção social. Não somos perfeitos, longe disso, mas estamos mostrando um caminho alternativo. E isso ressoa. Ressoa na África, onde países olham para o Brasil como modelo de desenvolvimento possível. Ressoa na América Latina, onde somos referência natural. Ressoa até em partes da Ásia e do Oriente Médio, que veem em nós um parceiro comercial confiável sem agenda política escondida. O soft power brasileiro é subestimado. Música, cinema, literatura, esportes. A cultura brasileira se espalha pelo mundo de forma orgânica. E isso cria laços, cria simpatia, cria portas abertas para negócios. Não é casualidade que empresas brasileiras conseguem entrar em mercados difíceis onde outras falham. Voltando para 2030, projetando de forma realista, conservadora até, vamos ter uma economia mais diversificada, menos dependente de commodities, embora elas continuem importantes. Vamos ter cidades mais conectadas, infraestrutura digital avançada, porque 5G e futuramente 6G vão estar consolidados. A classe média vai continuar crescendo. Isso significa mais consumo interno, mercado doméstico robusto que protege contra choques externos. Significa também mais pressão por qualidade em serviços públicos, educação, saúde. E essa pressão é saudável. É o que força melhorias. Na geopolítica, o Brasil vai ser player incontornável. Não como potência militar, isso não faz parte da nossa tradição nem faz sentido estratégico, mas como potência econômica, diplomática, como mediador confiável em conflitos, como fornecedor essencial de recursos críticos. Esse é o tipo de poder que dura, que se sustenta. As relações com a China vão continuar sendo cruciais, mas de forma mais equilibrada. Não vamos ser apenas fornecedores de matéria-prima. Vamos ter investimentos chineses em infraestrutura, tecnologia, joint ventures em setores estratégicos. É parceria, não dependência. Com os Estados Unidos, apesar das turbulências políticas deles, os interesses comerciais vão prevalecer. Empresas americanas precisam do Brasil tanto quanto precisamos delas. E a proximidade geográfica, os laços históricos contam. A Europa vai perceber, se ainda não percebeu, que precisa de parceiros fora do seu eixo tradicional. E o Brasil, com sua energia limpa, seus recursos, seu mercado, é parceiro ideal. Acordos comerciais que estão travados vão desemperrar, porque a realidade econômica vai forçar. África é o continente do futuro em termos demográficos e de crescimento potencial.
E o Brasil tem todas as condições de ser o principal parceiro comercial da África, mais até que China ou Europa, porque temos laços culturais, linguísticos, históricos. Isso não é trivial. Isso facilita negócios, cria confiança. Agora, nada disso acontece automaticamente. Requer decisões certas, políticas consistentes, investimento em educação, em pesquisa, em inovação. Requer combate sério à corrupção, porque corrupção é literalmente jogar dinheiro fora. Requer reforma tributária que faça sentido, que simplifique em vez de complicar. Requer também que a sociedade brasileira amadureça politicamente, que entenda que desenvolvimento não é projeto de um governo, é projeto de nação, que exija de seus representantes foco em resultados concretos, não em brigas ideológicas estéreis, que vote com a cabeça, não com paixões passageiras. O potencial está aí, as condições estão dadas, a janela de oportunidade está aberta. Mas janelas fecham. Se desperdiçarmos os próximos 5 anos em disputas mesquinhas, em populismo barato, em projetos de poder pessoal, vamos olhar para trás em 2035 e nos arrepender. Por outro lado, se fizermos as escolhas certas, se investirmos onde precisa ser investido, se reformarmos o que precisa ser reformado, 2030 pode ser apenas o começo. Pode ser o ano em que olhamos para trás e percebemos que foi ali que o Brasil definitivamente deixou de ser promessa e se tornou realidade consolidada. Porque é disso que estamos falando. Durante um século, o Brasil foi o país do futuro. A piada era que sempre seríamos o país do futuro, nunca do presente. Pois bem, 2026 está mostrando que o futuro chegou, que deixamos de ser promessa. Os 2,5 trilhões de dólares em PIB não são promessa, são fato. A liderança em energia renovável não é promessa, é fato. O controle sobre recursos estratégicos não é promessa, é fato. A posição como potência agrícola não é promessa, é fato. E fatos mudam narrativas. A narrativa sobre o Brasil está mudando. Nos centros financeiros, nas salas de reunião das grandes corporações, nos ministérios de economia ao redor do mundo. Estão percebendo que algo mudou, que aquele país grande, mas desorganizado, com potencial, mas que nunca entregava, finalmente está entregando. E quando a narrativa muda, tudo muda. Investimentos fluem diferente. Talentos pensam diferente sobre voltar ou ficar. Jovens se veem diferente, com mais esperança, mais ambição. Isso cria círculo virtuoso que se autoalimenta. Mas vamos manter os pés no chão. Não somos e não vamos ser superpotência como Estados Unidos ou China. Não é esse o objetivo, nem faz sentido para nós. O objetivo é ser uma potência regional sólida, com economia diversificada e resiliente, com população que vive bem, com instituições que funcionam, com voz respeitada no cenário internacional. Isso é absolutamente possível. Mais que possível, está acontecendo. A questão é a velocidade. Podemos chegar lá em 10 anos ou em 30. Podemos chegar lá sendo referência positiva ou sendo mais um caso de oportunidade desperdiçada. A escolha é nossa. E quando digo nossa, não estou falando só de políticos. Estou falando de cada brasileiro que vota, que empreende, que estuda, que trabalha, que paga imposto, que cobra resultados. Cada um tem papel nessa história. Democracia não é só votar de 4 em 4 anos. É acompanhar, pressionar, participar. Então, voltando ao começo. Enquanto você ouvia este texto, o mundo continuou mudando. Investimentos continuaram fluindo. Decisões continuaram sendo tomadas. O Brasil continuou crescendo. A pergunta não é se temos futuro brilhante pela frente. A evidência mostra que temos. A pergunta é se vamos aproveitar esse momento ou deixá-lo escapar. Os números não mentem. 2,5 trilhões de dólares. 90% de energia renovável. Liderança em recursos estratégicos. Posição geopolítica privilegiada. Tudo isso é real, é mensurável, é inegável. O que fazemos com isso define as próximas décadas. Minha leitura, baseada em tudo que estudei, em todos os dados que analisei, em todas as tendências que observei, é clara. O Brasil está no caminho certo. Não é caminho perfeito. Tem obstáculos, tem riscos, mas é caminho ascendente. E se mantivermos a direção, se não nos desviarmos por atalhos fáceis ou promessas vazias, 2030 vai nos encontrar como uma das economias mais dinâmicas e importantes do planeta. Não é nacionalismo cego. É análise fria de fatos e tendências.
O mundo mudou. As velhas certezas caíram. E nessa nova configuração global, o Brasil tem cartas que muitos outros países gostariam de ter. Agora é hora de jogar essas cartas com inteligência, com estratégia, com visão de longo prazo. E o despertar do gigante não é mais metáfora, é processo em andamento. Cabe a nós garantir que, quando ele estiver totalmente desperto, seja gigante que usa sua força para construir, não para destruir. Gigante que lidera pelo exemplo, não pela imposição. Gigante que compartilha prosperidade, não que concentra riqueza. Esse é o Brasil que podemos ser. Esse é o Brasil que estamos nos tornando. E isso, francamente, deveria deixar qualquer brasileiro, de qualquer origem, de qualquer ideologia, profundamente esperançoso com o futuro.